Você acredita que a química mudou sua visão de mundo de que forma? Demais. Eu me considero uma pessoa antes e uma pessoa depois. E ainda estou em transformação. Quando eu entrei na universidade, eu tinha uma visão de mundo, que eu achava que era uma visão de mundo como todos nós jovens pensamos, que a nossa visão de mundo é a melhor visão do mundo. E eu acabei mudando muitas percepções, muitos conceitos. A universidade não me deu apenas o conhecimento de química, mas o conhecimento de mundo mesmo. Então a gente conviver com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com linhas de pensamento diferentes, nos desafia a cada vez mais a gente ter uma maior abrangência nos conceitos. Então assim, o curso de química ele é muito vasto. Você tem aula de química clássica, tudo bem, mas você tem aula de políticas públicas. E você também tem aula de física e você tem aula de cálculo. E muitas vezes a gente acha assim, professor, eu estou na escola, tenho aula de português, matemática, química, física, um monte de coisa. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Será importante aprender matemática? Será importante aprender química? Qual a diferença que isso faz na minha vida? A diferença é bem grande. Porque a partir do momento em que a gente consegue visualizar as coisas por diferentes prismas e perspectivas, a gente consegue fazer com que a gente consegue transformar o nosso ambiente. Então, daí do conhecimento de química, por exemplo, hoje eu consigo pensar num projeto. Converso com alguém e diz, rapaz, isso é interessante. Será que a gente pode fazer um projeto assim? Não necessariamente usando apenas o conhecimento químico. Isso pode virar um negócio, isso pode ser uma aula experimental, isso pode ser... Então, assim, a formação, no geral, nos dá perspectivas de várias visões, de várias possibilidades. Elas nos abrem portas. Então, de fato, assim, eu vejo que a educação, a química e tudo que eu vivenciei transformaram a minha vida. Como era a sua relação com a equipe pedagógica enquanto professor? Sempre muito harmoniosa, muito boa. Eu acho que as outras pessoas que passaram por aqui disseram a mesma coisa. Quando a gente chega aqui no Salete, a gente é acolhido. Apesar de eu ter chegado aqui num contexto diferente, talvez de alguns colegas, que eu tinha uma vida fora da escola muito atribulada, então eu só tinha esse tempo para vir. Então eu chegava aqui 6h30 da noite, dava minha aula, 10h20 e ia embora. Então, muitos colegas que são muito conhecidos aqui, eu só conheci depois de 5 anos, 6 anos aqui na escola, porque eu sempre fui o professor de química do horário da noite, por conta da minha vida acadêmica. Então, a minha relação com a equipe pedagógica sempre foi muito tranquila, muito harmoniosa, propositiva também, e a gente busca sempre fazer o possível para o melhor, né? Obviamente que nem sempre a gente atinge, mas a gente busca. Eu tenho certeza que todo professor que vai para uma sala de aula busca trazer o melhor. E assim, é uma lição que fica para os alunos para que busquem tirar o melhor. Um professor ele se sente muito mais confortável e contente com o trabalho quando ele chega numa sala de aula e a turma descasca ele até o miolo, buscando o conhecimento. Então, é muito gratificante entrar na sala de aula e ter esse retorno. As pessoas querem aprender. Professor, tem que ser... Os alunos precisam ser muito avançados? Não. Eles podem ter a dúvida do básico. Mas o fato de eles estarem buscando conhecimento faz com que a equipe pedagógica e a escola trabalhem melhor. Então, a minha relação com a equipe foi sempre muito boa. O que te motivou a sair da sala de aula e aceitar o cargo de vice-diretor? Bom, eu já tinha 9 anos aqui na escola e inicialmente não era uma prioridade para mim, para a gestão. Em outra oportunidade, eu fiz seleção para ser gestor da escola com outro professor, um professor de física, com o Tiago. E a gente
Acabou que não deu certo, a gente acabou não da gestão, mas a gestão que entrou foi muito boa, a escola evoluiu bastante, a gente colaborou com essa gestão também. E aí, a questão de ter me disposto a ser diretor adjunto, vice-diretor, foi com a visão de colaborar com a escola. O meu discurso sempre foi de gratidão no Salete, porque quando eu cheguei aqui, há 11 anos atrás, eu tinha 25 anos. Então todo mundo olhava para mim e dizia assim: rapaz, esse menino é professor, né? Os meus alunos eram mais velhos que eu. Eu dava aula à noite, o pessoal tinha 30, 40, e eu com 25 era um jovem aqui dentro da escola. Mas assim, sempre fui muito respeitado pela equipe pedagógica, tive muito apoio. E durante o percorrer desse período em que eu estou na escola, eu não parei de estudar. Então, quando eu assumi aqui no Salete, eu tinha recém-iniciado meu curso de mestrado. Então, fiz o mestrado como professor do Salete. Dei um tempo, fiz o doutorado como professor do Salete. E o meu objetivo na defesa era defender no Salete, que foi impossibilitado pela pandemia. A defesa da minha tese foi remota, mas o Salete estava em peso lá. Então, assim, até a banca ficou surpresa, disse: poxa, uma defesa de doutorado com, se eu não me engano, uma hora lá tinha 90 pessoas conectadas. Então, tinha uma multidão assistindo minha defesa. Tinha alunos do Salete, alunos de Alfal, alunos de vários lugares. E, enfim, com essa bagagem que eu acabei criando, né, estudando e trabalhando na escola, eu vi a possibilidade de colaborar. Faço o melhor possível. Ser diretor é muito diferente do que a gente imagina. A gente imagina que pode fazer certas coisas que a gente não consegue, mas a gente tenta ao máximo fazer possível para administrar o que a gente tem para oferecer o melhor para a comunidade que a gente atende. Então, assim, eu aceitei ser gestor para colaborar. Foi vamos dizer assim, uma dívida de gratidão. O que é que eu posso fazer pela escola depois de tudo que ela fez por mim? Eu posso colaborar na gestão? Posso. Então, eu aceitei o desafio por conta disso. Foi difícil se afastar do ensino direto para tornar essa escola? É outro mundo. A Rose até brinca comigo que o primeiro dia que eu cheguei aqui, como diretor, né, sentei na direção, eu olhei para ela e disse assim: bem, o que é que vocês fazem? Ela disse: se acalma que tu verás. E aí, a gente vive uma dinâmica muito diferente de sala de aula. Então, a gente tem que pensar no coletivo ainda maior, né? Porque um professor em sala de aula pensa na sua turma. Mas você pensar na escola, a gente tem outros desafios. Não apenas os desafios pedagógicos. Existem os desafios administrativos. Existem os desafios de relacionamento, que bem diferente de ter as questões de relacionamento com uma turma, quando você mistura todo mundo, a complexidade desses relacionamentos também é muito maior. Então, foi impactante, sim, sair da sala de aula, bastante. Mas o aprendizado também é gigante. Hoje eu consigo lidar com problemas que eu jamais imaginei enfrentar. E tento fazer com a máxima tranquilidade possível. Inicialmente, o psicológico não fica bom, não. Muitas vezes, aí, logo no início da gestão, eu chegava em casa pensando: rapaz, o que foi que eu fiz da minha vida, né? Mas depois, olhando para o que a gente vai aprendendo, acho que a gente começa a administrar e entender melhor como é o mecanismo da escola, da instituição, da Secretaria de Educação. E, enfim, você começa a colocar o seu modo de agir na gestão. Então, assim, desafiador, continua sendo todos os dias. Tem algum conselho que você deixa para os alunos aqui do Salete? Bem, eu acho que esse conselho já é mais que batido. Acho que vi uma entrevista, quero ver mais,
mas acredito que todos que passaram por aqui colocaram a equipe do Salete como uma equipe de excelência. E aí, de fato, é. Eu sempre brinquei ali na sala dos professores, pô, se a gente pegar esse elenco aqui, a gente tem um elenco de elite dentro da escola. A gente tem professores aqui muito qualificados. A gente tem professores que são comprometidos. Por vezes, a comunidade acaba não percebendo. Mas a gente tem, por conta do comprometimento, a gente tem professores que sofrem também. Porque quando a coisa não funciona, é frustrante para quem está tentando fazer. Então a gente acaba se deparando muitas vezes com a frustração do colega porque ele não conseguiu fazer aquela aula, aquele momento funcionar. E o que precisa ficar claro para os alunos é que eles são o motivo da existência da escola. Se não tiver aluno, a escola não existe. Então a participação, o engajamento, a vontade de fazer da escola um local de referência é de fundamental importância o engajamento dos alunos. Então a excelência da escola depende da equipe, depende dos alunos, depende de todo mundo. Os alunos são a maioria, são motivo da existência da escola e precisam fazer da escola lugar de oportunidades. Tenho certeza que se vocês fizerem isso por vocês vão ter um retorno muito bonito lá na frente. Obrigado.